Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus eterno, por mais um dia que o Senhor nos concede em podermos estar na Tua presença, para juntos, ó Pai, adorarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, por esta rica oportunidade. E clamo que o Senhor continue, ó Pai, abençoando. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Fala conosco, ó Pai, fala com cada um dos Teus filhos. Ó Senhor, que o Senhor possa nos, ó Pai amado, abençoar, falar aos nossos corações. Já lhe clamo, ó Pai, dai força, vigor para cada um dos Teus filhos. Que, ó Pai querido, luta nesse momento tão difícil para se colocar e se manter de pé. Ó Deus, assim eu lhe clamo e lhe agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Amém? Quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a abundância da graça. É um tema que nós entendemos, sempre ministramos a respeito da graça, do favor imerecido. Antes da salvação, a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Antes do Senhor Jesus Cristo vir a trazer essa graça, nos salvar, nós, segundo a Bíblia, nós estávamos mortos. A morte reinava na terra, né? Mas quando a graça se manifestou e nós a recebemos como um presente divino, né? Mesmo não merecendo, por isso chama-se graça. Então, porque Jesus Cristo reina e nós participamos da vida da sua ressurreição e da glória da sua realeza. Nós somos salvos, podemos dizer que somos salvos, podemos dizer que temos vida, saímos da morte para a vida por conta do Senhor Jesus, por conta da sua obra redentora. Então, Cristo nos deu essa condição. Antes do Senhor Jesus, a morte reinava, não havia perdão, o pecado era encoberto, o salário do pecado é a morte, não tinha como ter vida porque nós somos pecadores. Mas quando Jesus veio à terra, quando Jesus nos deu condições de salvação e nós aceitamos esta salvação, nós aceitamos esta graça, nós saímos do estado de morte e viemos para o estado de vida, né? Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, pelo amor de Deus e pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós temos condições de vida, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E essa é a graça que o Senhor nos deu, nos concedeu, favor imerecido. É por isso que nós podemos se achegar até Deus e sem medo, chegar até o Senhor certo que nós temos vida. Nós não fomos chamados para a morte, nós fomos chamados para a vida, não fomos chamados para a queda, mas sim para estarmos de pé diante do nosso Deus. Interessante notar que a expressão abundância da graça no grego tem um sentido de superabundância. Foi muito mais daquilo que pensamos,
muito mais do que imaginamos. A realidade é que nós não conseguimos mensurar essa graça. Nós temos que ir até o Senhor, nós aceitamos de bom grado, nós recebemos, mas não temos a noção do quanto nós somos agraciados por esta graça, por este favor imerecido. Até porque o período que nós passamos na terra, não conseguimos ter total entendimento e conhecimento do que está esperando um ser humano sem Deus. O que é uma vida sem Cristo pós-morte? Nós temos um vislumbre, nós temos teoria, mas nós não conhecemos afinco. Nós não sabemos nem o que está lá no céu. Cristo falou, só sabe quem está lá, o que é de lá, quem veio. Por isso que Jesus, o que ele fala, tem peso. Então, nós não temos tanto conhecimento. O pouco que sabemos é o que nós conseguimos aprender pela palavra do Senhor. E só esse pouco que sabemos podemos glorificar a Deus, que nós recebemos muito mais mesmo do que nós merecemos. Nós não merecemos isso tudo que Deus fez por nós, isso tudo que Jesus fez por nós. Deus não apenas nos concedeu a salvação, mas também o poder para vivenciarmos a vida espiritual. Você é salvo em Cristo Jesus e depois que você se rende, você continua vivendo. É diferente daquele homem que estava na cruz, que recebeu a salvação e morreu. Nós continuamos vivendo nessa terra. E como é essa vida pós-salvação? Jesus nos dá condições espirituais para vivermos este momento. Deus nos apresenta, nos ensina, nos mostra, nos dá o Espírito Santo para viver uma vida espiritual. Por isso que nós chamamos a responsabilidade de todo cristão, a atenção de todo cristão, de se dedicar à vida espiritual, de estudar a palavra do Senhor, de ter contato com Deus, de orar, porque Deus nos dá condições de ter uma vida espiritual, uma vida saudável, com uma mente saudável, sem desespero, sem apavoramento, uma vida de fé, de confiança, entendendo o que está ocorrendo no mundo, entendendo o que acontece, que somos sujeitos, mas nada abala a nossa fé. Então Deus nos dá essa condição. É o suprimento inexaurível de bondade pela qual Ele faz por nós e o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. O que Deus fez por nós nunca iríamos poder fazer, nunca alcançaríamos. Só Jesus, só a misericórdia do nosso Deus. Então, há uma superabundância por causa de Jesus Cristo. O Senhor Deus não precisa de coisa alguma. Isso é algo interessante que o ser humano precisa entender. Nós temos necessidade, Deus não tem necessidade. Nosso Deus não é um Deus grego, não é da mitologia grega. Lembra quando ensinava que os deuses gregos havia necessidade de adoração para ficar forte? Deus não é assim, nosso Deus não é assim. Ele não precisa. Ele é autossuficiente, não tem necessidade de nada. Nós precisamos. O problema é que por nós precisarmos, acabamos encarando ou tendo o conhecimento de Deus como nós conhecemos o ser humano e achamos que Deus é como fosse um ser humano. E não é. Deus não tem as nossas necessidades. Deus não precisa ser algo que nós viemos fazer e vai melhorar, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar melhor com isso. Não, ele é autossuficiente. A graça nos revela que tudo o que vemos e temos para a nossa sobrevivência é porque Deus resolveu dar, não porque exigimos ou merecemos. Deus decidiu, Deus amou, Ele nos amou primeiro, Ele quis, Ele enviou o seu Filho.
Ele permitiu Jesus morrer, ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E é Ele que está te guardando, está te livrando. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Romanos, capítulo 5, versículo 15 diz: porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A ação doadora da graça é possível por causa de Jesus Cristo. Você é salvo, nós somos salvos, teremos garantia de entrada no céu por causa de Jesus. Por Ele, só por Ele, né, que tudo acontece e tudo nós podemos nele espiritualmente. O sacrifício de Jesus Cristo permitiu que a graça fosse demonstrada no lugar de sermos alvos da ira de Deus, que é o que merecíamos. Em Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Foi Jesus Jesus que nos livra da ira de Deus. Deus ainda é irado com a humanidade. A justa ira de Deus. A única coisa que apazigua, a única coisa que tira a ira do Senhor é o sacrifício de sangue. E o sacrifício de sangue Jesus cumpriu. Se não fosse assim, não precisava a morte do Senhor Jesus no Calvário. Por isso que quando nós vamos até o Senhor Jesus, quem nos apresenta a Deus é Ele. E naquele grande dia, nós não vamos, se formos encarar a Deus sozinhos, todo o nosso pecado vai estar diante do Senhor. Como Deus, Ele é puro, Ele é santo e abomina o pecado, nós estamos condenados. Mas quando nós chegamos diante de Deus com o Senhor Jesus, que é puro, imaculado, e o sangue dele nos purificando, e nós tornando justificado, porque ele é justo, nós somos justificados, nós poderemos ouvir: vinde, amada minha, entrai pelas portas eternas. Então nós somos agraciados por essa graça, por causa do Senhor Jesus. Precisamos ter humildade para receber mais graça. O problema do ser humano é que o ser humano não é humilde. Nós não temos a humildade para reconhecer e ter o entendimento que que necessitamos de um Deus, que precisamos de salvação. Achamos que somos autossuficientes. Achamos que podemos fazer tudo, podemos encontrar nossa salvação, podemos viver bem e Deus tem que nos engolir, Deus tem que aceitar de qualquer forma e pronto. E não é assim. Isso falta de humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quer ter mais graça de Deus, favor imerecido? Seja humilde. Reconheça a sua necessidade, a sua pecaminosidade. Seja humilde. A humildade nos leva a reconhecer que existe uma necessidade que não conseguimos resolver sozinhos. Quem é que consegue resolver a tua salvação? Ninguém. As situações que não conseguimos resolver, Deus resolve, mas precisamos ter humildade para reconhecer. Quando pensamos que podemos resolver sozinhos, demonstramos que somos orgulhosos. E a Bíblia diz que Deus é contra o orgulhoso. Nós estamos falando aqui a questão o que mais é importante para a nossa salvação, que é para a nossa vida, melhor dizendo, que é a salvação da nossa alma. O que vai acontecer após vida. Precisamos ter humildade para reconhecer que nós não conseguimos nem controlar a nossa vida. Nós não conseguimos.
Quantas mortes estamos vendo? Pergunta para cada um desses que se eles queriam morrer. Todos eles queriam viver, mas não conseguiram, como nós também não conseguimos. Nós não temos autonomia, autoridade nem com a nossa sobrevivência. Quanto mais depois que morremos, se quando estamos vivos não conseguimos nos manter, e quando depois que vir a morte? Mas Jesus, Ele é a salvação. Ele diz, você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. E eu te dou de graça. E superabundância da graça. Provérbios capítulo 3, versículo 34 diz, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. A versão na linguagem de hoje diz, ele ajuda os humildes. Encontramos na palavra de Deus uma expressão interessante, vestir-se de humildade. Um dos significados é afixar firmemente e usar constantemente, pois a humildade é o caminho seguro para recebermos mais e mais a superabundante graça. 1 Pedro 5,5 diz, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interessante esse termo, reveste, se veste de humildade, né? Como se colocasse a roupa, se veste, reveste disso. O ser humano não é humilde, nós não somos. Se fôssemos humildes, não teria esses conselhos. Você vai notar que aquilo que a Bíblia nos alerta é onde está a nossa necessidade. Você não vai ver a Bíblia orientando aquilo que você faz por natureza, mas aquilo que você deve fazer contra a sua natureza, por conta da natureza caída, para ter uma vida espiritual saudável. Então está falando, se reveste humildade. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Precisamos ter humildade. E uma vez que encontramos, nos revestimos dessa humildade, agora somos aconselhados, convidados a chegar diante do trono, a se aproximar de Deus. Cheguemos-nos. O que seria isso? Vir para junto de Deus, aproximar-se dele. Por causa de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, temos acesso livre à presença de Deus. Eu lembro de um homem que era um juiz, né? Ele já faleceu. E uma certa feita a gente conversando, ele dizia para mim, olha, quando você for orar, fala de Deus para mim, ou fala sobre mim para Deus. Aí eu não entendi muito aquele termo, não, fala lá com Deus lá por mim. Aí eu falei, não, mas você pode orar? Eu falei, não tenho condições de orar, eu fiz muita coisa errada e Deus não me ouve mais. Então, fala lá você, fala lá com ele, para ele, né, para ele olhar para mim. E aquilo ali eu achei interessante, aquela concepção, embora estava no caminho certo, mas ele parou ali, porque o primeiro passo é esse mesmo, entender que fizemos coisas ruins e que não merecemos chegar diante do Senhor. Mas temos que prosseguir. Prosseguir para onde? Para Cristo, porque através de Jesus você pode chegar diante do Senhor. Sem Cristo nós não conseguimos chegar diante de Deus, mas com Cristo se achegue. Você tem Jesus, se aproxima de Deus. Jesus te dá condição, você não será fulminado, você não será morto, porque Jesus te dá graça e condições de chegar até Ele. Mas chega também com confiança ou ousadia, com ausência do medo, que nos afasta, como ocorreu com Adão no Jardim do Éden. E ele disse, olha o que está escrito em Gênesis 3,10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Confiança por causa de Jesus Cristo. Hoje não estamos mais diante de Deus, mas vestidos da salvação. Escute bem, Adão, quando ele peca, ele vai se encontrar com Deus, ou Deus vai se encontrar com ele reconhece e se esconde. A humanidade está escondida, se escondendo de Deus. Porém, Cristo veio para nos
conduzir diante dele de novo. Cristo veio para nos dar confiança, porque se nós pararmos para pensar e olhar para dentro de nós, vamos ter a mesma posição que este Senhor que eu citei aqui disse: não dá para falar, eu fiz tanta coisa errada que ele não vai me ouvir. O interessante é que quando esse Senhor falava para mim e essas palavras, e eu na minha mente, quem disse para ele que eu tenho mais acesso a Deus do que ele, que eu sou melhor do que ele? Porque a gente começa a ter essa divisão de pecadinho, pecadão, e se esquece que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então nós estamos no mesmo nível. Jesus que nos tira das garras da lei e nos conduz a Deus. A salvação está em Cristo. Então precisamos se achegar até Deus, somos convidados a se achegar a Deus, porque Jesus nos dá condição, chegar a Deus com confiança, porque Jesus também nos dá essa condição. E ainda fala mais, o trono da graça. Trono lembra a realeza, mas a principal característica é a graça. Há um lugar onde o discípulo de Cristo acha o favor divino distribuído aos que se aproximam confiando na intercessão de Jesus Cristo, não nos méritos pessoais, nem na justiça própria. Nós não conseguimos graça por mérito. Nós não fazemos boas ações para sermos salvos. Nós fazemos boas ações porque somos salvos. Nós não vamos conseguir fazer nada nessa terra para conseguir salvar, porque pensa bem, qual é o valor de um pecado cometido? Como você paga um pecado cometido? Não tem como. Será que o que você erra, imagina você botando numa balança, você tem aqui, você errou aqui e aqui acertou. Será que seu acerto, ela consegue apagar o erro? Tem certeza disso? Vai arriscar? Ou será que o erro ele é muito pior do que qualquer acerto que você está fazendo? Pode ser um erro e você pode acertar a vida toda e esse erro ser pior. A gente não sabe. Uma coisa eu tenho certeza, que Jesus, tudo foi tentado, mas não pecou. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para o ser humano. Então nós não conseguimos, nós não temos condições, mas ele tem. Por isso que nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Ajudados em todo tempo, ou melhor, em tempo oportuno, o fornecimento da graça é irrestrito aos que demonstram disposição para recebê-la, que estão conscientes da sua indispensabilidade. Não há limite. Deus não coloca limite ali da graça. Isso aqui eu vou dar mais, isso aqui menos. Deus não fica fazendo isso. Ele está à porta e bate. Se alguém, a condição está nessa. A condição está em você querer, em você crer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma questão de fé, é uma questão de rendição, não é uma questão de mérito. O Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e retornou ao céu, não está indiferente às nossas necessidades, lutas e dificuldades, mas pronto para nos socorrer e ajudar, sempre que pela fé nos acheguemos ao trono da graça e lá encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Deus ainda está no controle. Jesus ainda é o Salvador e Senhor. Ele está conosco, nos livrando, nos guardando, está te abençoando, está na sua casa, onde você estiver. Jesus continua conosco, ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. A diferença está na nossa fé, se você crê, se você vive com esse entendimento, com essa fé, ou se você abandona a fé. Se você acredita ou não acredita, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não está indiferente às nossas necessidades, lutas e dificuldades. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você sente. Ele entende. Ele te criou. Ele conhece tudo isso. E continua trabalhando, continua nos livrando. É que nós queremos julgar a ação de Deus. E não julgamos a nossa.
A gente faz o que a gente bem entender sem julgamento nenhum. Mas o que Deus está fazendo, nós queremos julgar. Se ele tinha que fazer assim, tinha que acontecer isso aqui está certo, aquilo ali está errado, Deus tinha que fazer dessa forma, fazer daquela outra. Temos que julgar a nossa atitude. Eu estou tendo fé, eu estou acreditando, porque Ele é o mesmo. Para terminarmos, a graça de Deus está disponível em abundância para nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Não tem limite. Se está limitado a você, se você não está sentindo essa graça, se você não está vivendo nessa graça, se você não está sentindo a alegria do Espírito Santo, se você não está tendo uma vida abençoada com Deus, não é porque Deus fechou o céu está de bronze, fechou a torneira, esses bandos de jargões que dizem, não é por isso, é porque nós não buscamos, porque nós não fizemos nossa parte, que é crer, acreditar, buscar sua presença. É isso, porque Deus é o mesmo. O que teria, qual seria o ganho de Deus, já que Ele não precisa, como falamos aqui, Ele não tem necessidade de nada. O que seria, qual seria o ganho de Deus de ficar ali limitando? Eu te abençoo, eu não te abençoo, eu faço isso, eu não faço aquilo. Não tem, está tudo escrito. Tudo é uma questão condicional da fé e daquilo que você vive, mas Ele é imutável. Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos de Deus. Quando Adão caiu, quem se escondeu foi Adão, não foi Deus. E Deus foi ao encontro de Adão, como também Deus foi ao nosso encontro, descendo nessa terra e buscando os filhos perdidos, salvando-os, morrendo na cruz do Calvário. Diariamente cheguemos à sala do trono da graça e busquemos a misericórdia e graça necessária para cada dia. Lá está o Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Fomos salvos e agora o Senhor Deus quer demonstrar o seu poder em nós ao longo da jornada cristã. Ajuda e socorro diários para os que estão em Cristo. Diariamente você tem socorro diante do Senhor. Você tem condições de se aproximar dele. Se aproxima com confiança. Vai ao trono da graça. Se achegue a ele, se renda. Ora, chora, busca. E você vai sentir a sua presença. E você vai começar a enxergar o que ele está fazendo na sua vida. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero estar orando juntamente com a igreja, tá bom? Neste momento, feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, e te louvar, ó Senhor, por esta palavra que o Senhor deixa aos nossos corações, por esse estudo, ó Pai, que fizemos nessa sexta-feira. Quero te agradecer, ó Deus, pelo período que passamos ali na tua casa também, Pai, fazendo aqueles atendimentos. Que o seu nome venha a ser glorificado e vidas venham a ser abençoadas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu lhe clamo, ó Pai, toma cada irmão da igreja, ó Senhor Deus, Praia do Peró, toma cada um dos teus filhos, ó Pai, espalhado pelo mundo. Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa vida, nos guarda, ó Pai amado, nesse período tão difícil que a humanidade passa. Ó Senhor, eu quero te agradecer pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado até este momento. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor ainda está no controle e nos abençoando. Pai, que esta palavra possa fluir cada vez mais no nosso coração e o seu nome venha a ser glorificado a cada dia. Assim eu oro a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Compartilhe essa live aí para os outros irmãos para que possam atender. Aqueles que chegaram atrasados, volta lá e assiste, tá bom? E esta live daqui a pouquinho está indo lá para o nosso canal do YouTube. Quiser rever, vá lá também, compartilhe nos grupos de WhatsApp. E o nosso próximo encontro agora será no domingo de manhã. Nós estaremos dando a aula, né, da Escola Bíblica Dominical aqui também. E à noite, tá bom? Sempre lembrando, eu sempre estou 1 hora lá pelo período de 1 hora lá na nossa congregação. Hoje eu estive lá, estivemos entregando algumas cestas básicas, fazendo algumas orações e passamos lá só 1 hora, não tem culto, só para o momento de atendimento e depois
nós nos encontramos aqui para lá. Bom, Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo final de semana para a glória do Senhor. Fique com Deus, um forte abraço.